um dos momentos mais significantes na história do livro de Atos. As pessoas chamam isso de o princípio do programa missionário. Na verdade, a palavra missionário não vem do Novo Testamento. A palavra do Novo Testamento é apostólico. E este foi o primeiro envio de apóstolos registrado no livro de Atos. E aconteceu na cidade de Antioquia. Atos 13, versos de 1 a 4 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo, que mais tarde tornou-se Paulo. Então havia 5 homens que eram reconhecidos como profetas e mestres. O versículo seguinte diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando. Como eles ministravam ao Senhor? Jejuando. Apenas deixando de lado qualquer outra atividade, ficando na presença de Deus, esperando que Ele falasse. A Nova Versão Internacional diz: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam. Este é um dos pontos mais cruciais na história da igreja. Como isto aconteceu? Será que eles sentaram para pensar num plano? Ou trabalharam num sistema? Não. Eles deixaram de lado todos os seus esforços e esperaram Deus falar. E a forma como se consagraram foi deixando de lado a comida. Quem sabe por quanto tempo, talvez 1 dia, 2 dias, eu não acredito que foi tão longo. Mas eles simplesmente tiraram um tempo desligados de qualquer ocupação e distração, a fim de ouvir de Deus. E Deus falou. Diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então ouviram de Deus a estratégia dele. Sabe qual o maior problema da igreja de hoje? É que raramente a igreja segue a estratégia de Deus. Raramente. Temos nossos próprios planos, nossos programas, nossos sistemas, e a maioria deles não foi Deus quem iniciou. E Deus só se compromete a concluir aquilo que Ele iniciou. Paulo diz em Filipenses 1,6: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Jesus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O que Ele começa, Ele vai concluir. Mas o que Ele não começa não tem compromisso de concluir. O que é importante é descobrir o que Deus está começando. Qual é o plano de Deus? Como podemos ouvir de Deus? E a igreja antiga estabeleceu o padrão. Eles tiraram um tempo de tudo, incluindo de comer, e disseram: temos que ouvir de Deus. E eles ouviram. Deus disse: bem, eu tenho um plano. Eu quero que separem 2 homens, Barnabé e Saulo, e os enviem. Não os enviaram imediatamente? Ouçam. Diz: então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então jejuaram de novo. Da primeira vez jejuaram para saber a vontade de Deus. Da segunda vez jejuaram para comprometer aqueles homens a cumprir a vontade de Deus. E o versículo seguinte diz: enviados, pois, pelo Espírito Santo. E a palavra enviados aí vem de uma bela palavra grega que significa enviados e acompanhados. O Espírito Santo não disse apenas vão, disse vão e eu vou com vocês. E este foi o princípio do ministério apostólico. Naquela época foram chamados de profetas e mestres. Mas no capítulo seguinte de Atos, capítulo 14, verso 14, diz: quando os apóstolos, Barnabé e Paulo, quando eles se tornaram apóstolos? Quando foram enviados pela igreja. Veja, o apóstolo é aquele enviado. Isso é tremendamente importante porque isto indica uma forma bíblica de como podemos instituir o ministério apostólico. Quantos de nós acreditam em profetas e mestres? Você acredita que há profetas e mestres na igreja hoje? Eu certamente acredito que existem. Se profetas e mestres esperaram por Deus jejuando e buscando, isto abre um padrão, uma forma bíblica de Deus enviar apóstolos. Quantos acreditam que pode haver apóstolos na igreja hoje? É uma boa coisa, porque são postos na igreja para aperfeiçoá-la.
Se tivessem sido banidos, a igreja nunca estaria completa. Então, o momento mais decisivo daquele período foi o envio daqueles apóstolos. No que isto resultou? Digam em uma palavra: não ouvi na igreja. Agora, eles ganharam muitas pessoas para o Senhor nas cidades que visitaram e então tiveram que estabelecer igrejas. Primeiramente tinham grupos de discípulos e depois tiveram que construir igrejas. Qual foi o ponto de transição de um grupo de discípulos para a igreja? Quais pessoas tiveram que ser levantadas? Me digam. Presbíteros, isso mesmo. Foi aí que os discípulos se tornaram uma igreja, quando surgiram os presbíteros para governar. Então fizeram isso, lemos em Atos 14, verso 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, cidades onde já haviam pregado, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, tendo levantado presbíteros em todas as igrejas e orado com jejum, os recomendaram ao Senhor. Como levantaram presbíteros? Como entraram na mente do Senhor para saber quem seriam? Tem versões que trazem a palavra eleição. Sim, mas foi uma eleição de Deus. Como entenderam a mente de Deus? Qual foi a chave? Não ouvi vocês? Jejum, obrigado. Vocês veem duas nomeações decisivas na obra da igreja: apóstolos e presbíteros. E na igreja antiga, ambas as nomeações foram alcançadas através da oração e do jejum. Por que esperaríamos fazer de alguma forma diferente em nossa época? Será que podemos melhorar este método? Deus nunca nos pediu para melhorar nada, apenas nos pediu para seguir. Entendem? Aqui está uma chave. E eu estou pondo ela em suas mãos. O que farão com ela? O que os cristãos desta nação vão fazer com esta chave? Você acha que Deus mudou? Será que encontramos uma maneira melhor?